Bom dia, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que vocês podem assistir essas aulas a qualquer hora, junto com os pais, com os irmãos. E aí, como passaram? Como foi a nossa primeira semana de aula? Todo mundo já está mais acostumado? Todo mundo já está com os horários aí, né? Prontinhos para acompanhar a professora? Então, eu sou a professora Adriana e a gente vai continuar com o conteúdo de matemática, né, do nosso material, tá? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. E aí, vocês prepararam os materiais propostos? Foi divertido? Como é que está sendo? Eu queria falar para vocês que eu estou gostando muito da troca de informações. Vocês estão mandando as mensagens para os professores, né? E todo mundo participando. Então, a gente está muito feliz, a gente está achando muito legal essa participação. É por aí mesmo. E vamos continuar assim, tá? Que está dando certo. Parabenizar os meus amigos professores, pedagogos, que semana passada, dia 20 de maio, foi o nosso dia, né? O dia do pedagogo. Enaltecer essa luta aí que a gente está batalhando junto e está dando certo. Parabéns, professores, parabéns, pedagogos, e vamos para frente. Olha lá o que nós vamos ver hoje, ó. Nós vamos entrar no capítulo, na unidade 5, né? Às vezes eu falo capítulo, às vezes eu falo unidade. Na página 213. Nessa aula, nós vamos fazer o capítulo todo, tá? Na aula anterior, a gente dividiu, né, as aulas, que era um pouquinho mais extensa. Essa aula, a gente vai fazer o capítulo todo. Nós vamos começar na página 213 e vamos até a página 218, olha lá. Então, nós vamos ver o algoritmo da adição. Nós vamos lá para a nossa rotina, né, que vocês já estão acostumados, a videoaula de hoje. Nós vamos fazer as atividades das páginas 216 e 217. Eu vou explicar também a tarefinha para vocês, que eu já vou passar a tarefa tudo nessa aula, tá? Que vai ser lá na 218. E aí as dúvidas lá com o professor no aplicativo, né? Como vocês já estão mais acostumados agora, acho que agora está dando mais certo, né? Então, unidade 5, página 213. Todo mundo com o material na mão, a mãozinha lavadinha, não pode esquecer. Lápis e borracha apostos aí para a gente começar. Deixa eu dar uma dica para vocês. Enquanto eu estou explicando essa videoaula, né, essa matéria, peguem um lápis, ou usem o caderno, ou usem um rascunho, ou no próprio material, façam anotações, porque às vezes, durante a videoaula, aparecem dúvidas. Nossa, não entendi direito isso, ou o que a professora quis dizer com aquilo. E na hora que você for tirar dúvida com o seu professor, às vezes vocês esquecem. Que mesmo que eu ia perguntar? Acontece com a gente o tempo todo isso, né? Então, durante a aula, durante a minha explicação, se vocês não entenderem alguma coisa, anota no cantinho, tá? O importante é a gente tirar todas as dúvidas, ou pelo menos tentar, né, gente? A distância, eu sei que é diferente, mas vamos tentar, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando a semana, né? Página 213, o algoritmo da adição. Essa página está falando para a gente que no módulo 3 do nosso material, a gente já realizou aquele cálculo mental, né? Lembra que tinha umas continhas, a gente tinha que montar a nossa estratégia, né? E é o que eu falo para os meus meninos lá, cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu caminho. Então, está relembrando isso, a estratégia, né? A gente realizou também cálculo com estimativa. Todo mundo já conhece o que é estimativa, né? A grosso modo, assim, só para vocês entenderem, eu acho que dá isso, é o número mais próximo, tá? Só relembrando.
Então, esses tipos de cálculo, ele é utilizado em várias situações do nosso dia. Olha lá para que a gente usa esses cálculos, né? A gente usa esses cálculos numa compra, para verificar um troco, entre outras. Então, esses cálculos estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. E daqui para o resto da vida de vocês, da nossa. Então, olha como é importante. Também está falando aí na imagem que a gente pode usar também calculadora, né, para realizar esse tipo de cálculo. Mas não é o momento da calculadora, tá, pessoal? Não é o momento. Olha lá na imagem. A primeira que eu acho interessante. Na primeira, aparentemente, a pessoa está ali recebendo um dinheiro e vai fazer o troco. Gente, o troco é uma técnica, é uma atividade que treina tanto a cabecinha da gente. Então, façam isso no dia a dia. Quando você for comprar alguma coisa para a mãe, para o pai, para vocês, já vai na rua lá, ó, calculando o troco. Vai fazendo a continha de cabeça. É muito bom. Treina o cérebro da gente, tá? E aí mostra a calculadora, né, que a gente comentou, para contar pontos em um jogo. Olha lá a tenista, né? Essa daí é a Serena Williams, né? A tenista americana. Num jogo de tênis, é ponto toda hora, em quase todos os jogos. Então, a gente usa para calcular pontos num jogo. Olha lá a menininha fazendo cálculo na lousa. Olha como está presente a estimativa, o cálculo, né? O algoritmo. Ô, professora, mas o que é algoritmo? Eu nunca ouvi falar esse nome. Meninos, meninas, algoritmo nada mais é que uma forma de chegar a um resultado. Olha lá, olha a explicação do que é algoritmo. Um conjunto de procedimentos que se usa numa determinada ordem para se chegar a um resultado. Ou seja, para vocês entenderem bem o que é algoritmo, nada mais é que a continha, tá? Nós vamos armar a conta para chegar ao resultado. Seguindo, vamos lá, a gente vai continuar falando do nosso material dourado, tá? Do nosso material base 10, que a gente vai bater bem nessa matéria. Eu estava acompanhando as outras aulas, e vocês também devem se lembrar, o terceiro ano está falando do sistema decimal, o quarto, o quinto, para vocês verem como esse sistema ele é presente, importante e serve de base para os outros conteúdos. Eu costumo dizer que a escola, os anos que a gente vai passando, é uma escadinha. Você chega lá no primeiro ano, né? Claro, passa pelo infantil. A gente chega no primeiro ano, a gente faz o nosso alicerce, para depois fazer o outro degrau, no segundo ano, no terceiro. Então, vocês podem observar que todos os anos fala do material dourado, fala do sistema de numeração decimal, mas cada vez aprofundando um pouquinho mais. Olha como essa matéria é importante para nós, né? Então, olha lá na página 214, algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Algoritmo a gente já sabe que é a conta, é o jeito de fazer. Então, nós vamos ver os dois tipos de fazer a conta, os dois jeitos, as duas maneiras de fazer a conta. Eu tenho um número aí, que é o 192, tem uma continha, que é o 192 mais o 29. Olha lá. E está relembrando para a gente do jogo Nunca 10. Porque o jogo Nunca 10, ele nos ajuda a entender o algoritmo da adição, né? Esse jogo que vocês fizeram semana passada, que vocês assistiram a aula aí, eu e a professora Maria Cristina jogando para ajudar vocês a entender melhor, né? A preparação dos materiais que vocês fizeram também já ajuda muito na compreensão das trocas. Olha lá a primeira parcelinha, que é a 192. O número 192 representado pelo nosso material dourado. O 100, 9 barrinhas, tá? 9 barrinhas e 2 unidades. É isso que está representando ali para nós. E a segunda parcela da soma é o 29, que são 2 barrinhas e as 9 unidades, ó, os 9 cubinhos.
certo? Nós vamos fazer o procedimento do algoritmo da adição pela decomposição. Nós vamos abrir esse número e trabalhar com ele de forma para a gente entender as trocas. Olha lá no número 2, ainda na página 214, no item 2. Procedimentos para a realização da adição. O procedimento, ele nos representa o número com a placa, com as barras e com as unidades. Barrinha 100, 110 ali embaixo, placa 100, 110 ali nas barrinhas e 11 unidades. Mas, professora, não tem 110 barrinhas ali, tem 11. De onde está saindo aquele 110? Boa pergunta. O 110 quer dizer que tem 110 unidades. São 11 barrinhas com 10 unidades cada uma. Tá? Tranquilo? A representação ficou bem nítida, né? A gente já vem falando disso. Próxima página aí, na 215, nós vamos ver o próximo passo dessa decomposição. O próximo passo é a troca das 10 unidades por uma dezena. Lembra que na explicação, nunca pode ficar com 10? Tanto é que é o jogo, nunca 10? Quando for juntar 10, eu tenho que pegar e trocar pela próxima ordem. Então, se eu tenho mais do que 10 barrinhas, eu tenho 12 barrinhas. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar as 10, trocar por uma placa de 100 e vão me sobrar só 2 barrinhas. Entendido até aqui? Tá dando para acompanhar? Se não tiver entendendo, já faz a anotação aí do lado para depois tirar dúvida, tá bom? Então, depois daquela primeira montagem ali do número com o material dourado, fomos fazendo a troca. Olha lá no item C, por último, né? Trocamos as unidades, trocamos as dezenas. Por último, nós vamos trocar, ó, agora as 10 barrinhas por uma centena. Olha que interessante. Aqui eu não tinha uma centena. Olha como que acabou. Porque eu fui fazendo as trocas, eu fui agrupando, eu fui juntando o meu material. A cada 10, eu juntava pela outra ordem. A cada 10, eu juntava pela outra ordem. Dezena, centena. Olha lá como que acabou. 221, tá? Bom, agora, o material nos traz 3 maneiras diferentes de fazer esse algoritmo da adição. Primeiro, pela decomposição. Vamos lá comigo aqui na lousa? Eu tenho 100 mais 90 mais 2, que é o 192. Eu tenho 20 mais o 9, que é o 29. Ó, 192 e 29, tá? E esse aqui é o primeiro ali, ó, é a decomposição, algoritmo pela decomposição. Então, eu vou por fases. 9 mais 2 dá 11. 90 mais 20, 110. 100 mais nada, 100. Mas, professora, não pode ficar mais do que 10 na unidade. Professora, não pode ficar mais do que 9, do que 10 aqui na dezena, né? Quando junta 10, eu tenho que trocar. Claro, vocês estão certinhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a abrir. Aqui não é 10 mais 1, né? Vamos fazer a decomposição, ó. 10 mais 1. Se aqui é a unidade, não pode ficar dezena, eu vou passar a minha dezena para cá, ó. E aqui ficou a minha unidade, certo? Então, o 11, ele se transformou em 10 mais 1. Então, ficou assim, ó. 100 mais. Aqui não era 110? Eu passei a dezena para cá, ó. Então, eu tenho que somar 110 mais 10. Deu 120 mais 1. Professora,
ainda não pode ficar esse 120 aqui. Está passando certinho. Nós vamos abrir também. Não é 100 mais 20? O 120? Então, eu pego esse 100 e passo lá para a casinha dele, que é a centena. Ó, vamos continuar aqui, ó. Agora ficou o 100 mais 20 mais 1. Professora, cadê o 100 daqui? Olha lá para onde que ele foi, ó. Para o lugar dele, para o lugar da centena. Então, a gente tem o 1 mais o 20 mais 100 mais 100. Olha lá, o meu 221. Tranquilo? Mais ou menos, professora. Mas vocês vão, devagarzinho, vocês vão pegar, tá? Continuando, a gente vai ver também no exemplo 2, na segunda maneira de fazer, o algoritmo convencional usando o quadro de ordens, que todo mundo conhece o quadro de ordens, né? Tem a centena, a dezena e a unidade. Montar e somar. Esse aqui eu considero mais simples para vocês, que vocês estão mais acostumados. E depois, o convencional. O que é convencional, professora? É a continha normal, que a gente chama. Olha lá, ó, 9 mais 2 dá 11, subiu a dezena, desce a unidade. 9 mais 2, 11, mais 1, 12, sobe a centena, vem para a dezena. 1 mais 1, 2. Tranquilo até aí, né, pessoal? Na página 216, a gente já começa com as atividades, tá? Então, a primeira atividade ali é a sominha, pelo algoritmo convencional. Simplesinho, continha demais, armar a conta, dá para fazer aí no material que tem espaço, certo? Vocês vão fazer depois que terminar a videoaula, né? E depois já apresentar para os professores. Gente, capricha na letra. Tenta fazer um número, apertar um pouquinho o lápis, porque assim, eu acho que eu faço minhas palavras das minhas amigas, tá vindo umas fotinhas muito clarinho, com lápis clarinho, né? E a gente já passou dos 15, às vezes a gente não consegue enxergar. Então, capricha aí para nós, por favor, tá bom? Olha lá a primeira, 47 mais 29, né? Só lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, para não dá errado. Nessa atividade 1, ele nos dá a opção, se a gente quiser, de usar o material dourado, tá? Olha lá, você pode usar o material dourado também. Ali já tem eu fiz a primeira com vocês, ó, a resolução, fiz a primeira para vocês verem como que fica no material. A conta armada e o material dourado, certo? Na página 217, página 217, lá já vai para a atividade 2, que também é a continuação de uma soma do algoritmo convencional, só que a gente agora vai entrar na centena. Anterior e até dezena, agora vai entrar na centena, tá? Unidade, dezena e centena. Só isso que muda, mas é a mesma forma de fazer. Também cabe aí no material. Tá dando a opção da gente trabalhar também com o material dourado. Esse aqui é uma ilustração, como que fica esse número no material dourado, no material base 10, tá? Às vezes vocês querem desenhar também para entender melhor, fiquem à vontade. Só façam organizadamente aí no material, tá? Olha lá, a conta armada chegou na unidade de milhar, representado pelo cubo grande, certo? Continuação, porque vai até a F, as continhas vão até a F. Vocês vão fazer isso daí em casa. E a tarefinha. Olha que beleza a tarefinha lá na 218. Nós temos o exercício 1, que é resolver a continha convencional, né, pelo algoritmo convencional, que é armar a continha, tranquilinho. Observe que lá está assim, ó, resolva
Em seu caderno. Na atividade tinha espaço no nosso material. Na tarefa não tem, tá, pessoal? Então, vamos lá no caderno que vocês já separaram, que já combinaram com a professora aí da sala. Então, vocês vão fazer no caderno as adições e depois vai pôr o resultado aqui, tá? Tranquilinho. Olha lá a 2. A 2 está assim. Em cada item, assinale a alternativa correta. Então, tem uma soma aí, uma adição, né? Primeira parcela, 545. Segunda parcela, 374. Eu vou fazer essa conta, vou ver qual número está certo e vou assinalar aí dentro do quadradinho o resultado correto que eu achei. Fácil, né, moçada? A 2 tem o outro item. O resultado da adição, mesma coisa, tá? Só aumentou a ordem aqui da adição, mas é o mesmo sistema. Eu vou fazer a minha conta, vou achar o resultado. Só que aqui, ó, ele não dá uma resposta exata. Lembra da estimativa? Vai dar um resultado essa conta. Você vai ter que analisar a sua resposta, ela não é direta, né? Não é assim, 2 mais 2 que dá 4. Ele te deu opções aqui, ó. Você vai pegar o resultado e vai analisar. É igual a 6.000? É menor que 6.000? É maior que 6.000? Está entre 5.000 e 6.000. O que é entre mesmo? Entre, é o que está aqui no meio, ó, né? Estimativa, tá? Depois a 3. Resolva em seu caderno, olha lá, caderno, as adições utilizando algoritmo convencional, a continha armada que a gente conhece. Fez no caderno, resultado ali no espaço, fazer bem caprichadinho para a gente poder entender o que vocês estão fazendo, porque quando vocês erram, a gente precisa ver onde vocês erraram para auxiliar. Então, faça de forma nítida, né? Faça as contas no caderno assim, espaçadas, tá bom? Com bastante capricho, certo? Gente, a tarefa é até aqui. É a página 218 toda, né? Inteira, com seus 3 exercícios. E aí, a gente vai jogar na próxima aula o jogo Nunca 10 ao contrário. Nossa, professora, o que é isso? A gente não fez o Nunca 10 somando? Vamos fazer o Nunca 10 subtraindo agora. Mesmos materiais, tá? Quem não providenciou, vamos providenciar. A gente está tendo um feedback legal dos alunos aí que eles estão produzindo esses materiais. Então, vamos trocar ideia, porque dá super certo e é super divertido de fazer. Bom, gente, nós encerramos por hoje. Nós vimos a unidade 5 do nosso material de matemática, né? Nós fomos da 213 até a página 218. Fizemos as atividades e tarefa, a professora já explicou a tarefa. Preparar o material para o jogo Nunca 10 ao contrário da próxima aula. Dúvidas com o professor no aplicativo. E por hoje é só. Beijo para vocês. Divirtam-se e até a próxima aula.